Então, chegamos mais uma vez aqui diante da sua tela. Como o assunto tem sido a confissão do pecado, né? A queda do pecado do pastor Paulo Júnior, muitas pessoas estão supondo diversas coisas. Estão achando estranho a questão dele ser desligado por conta de ser incisivo demais da igreja que ele mesmo fundou. Então, o pastor Flávio Amaral e pastor Iago Martins vêm agora nas redes sociais dizer algumas coisas que estão pelos bastidores. Inclusive, eles vão falar sobre um livro que estão dizendo que esse livro foi o que fez as pessoas abrirem os olhos para o autoritarismo de Paulo Júnior. E pastor Flávio Amaral fala algumas coisas muito fortes, porque disse que o conheceu pessoalmente, tá? É a questão de prepotente, arrogante e diversos outros adjetivos aí. E você vai assistir juntamente conosco. Mas, o que o pastor Iago Martins falou me surpreendeu muito aqui nesse vídeo, tá? Então se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos para o vídeo. Eu conheci pessoalmente em um hotel em Franca. Eu estava hospedado lá. Nós íamos para uma ministração sexta e sábado. E no domingo nós separamos para ir ali no ministério Aliança do Calvário. Uma igreja discreta e enorme. E ali nós tivemos a honra e o prazer de ouvir a melhor ministração sobre o espinho da carne. Onde eu aprendi muito, muito. Estudei essa ministração. Eu posso dizer que eu já assisti centenas de vídeos do pastor Paulo Júnior. Tem meu respeito, tem meu carinho. Pastor Paulo Júnior veio a público, expôs uma condição e ele deixou claro que isso era o comportamento deles. E mais uma coisa, tem membros da igreja mandando tanto para o pastor Flávio Amaral quanto para o Iago Martins algumas coisas que aconteciam, dizendo que não é só isso que ele disse, porque está estranho essa aceitação do Paulo Júnior. Eu recebi isso com muito carinho, uma igreja que ele fundou, que ele cavou poço. Irmãos, só quem é pastor de igreja sabe como é difícil, tá? Sabe como é difícil. E uma pessoa que não adulterou, uma pessoa que não traiu a esposa, que não roubou ninguém, que não mexeu na parte financeira da igreja, ser desligado assim é muito estranho, tá? Histérico, nervoso, bruto. Eu ainda vou acrescentar na sua vida, pastor Paulo Júnior. Arrogante, soberbo, altivo, prepotente. Um dos melhores professores, um dos melhores denunciantes, pode dizer assim, uma das pessoas que mais denuncia o erro da igreja. E algo muito forte que o pastor Paulo Júnior fala é a questão quando ele diz assim: eu que denunciei tantos pecados, agora venho denunciar o meu. Por quê? Porque ele evidenciou falsos profetas, adúlteros, enganadores, ladrões, e agora ele fala: eu vim evidenciar o meu pecado. Isso aqui é muito forte, tá? Os ataques dele são os melhores. Eu aprendi uma frase com ele, que eu gosto muito. Salvo não é quem larga o pecado, mas quem deixa de gostar do pecado. Isso deixa muitos ensinamentos para nós. Não somos super crente. Não somos super santos. Não somos super homens. Somos de barro. Vasos de barro. Tenho certeza que sua esposa e toda a sua família, a igreja, tem muito mais coisas boas para falar dele do que ruins. Ao demonstrar a sua fraqueza, pedir perdão, quebrou o orgulho, quebrou Satanás no meio, despedaçou o jugo, lançou. Por isso que 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, vai dizer: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E tem uma outra passagem na Bíblia que vai dizer que quem está limpo, limpe-se mais ainda. Porém, quem está sujo, suje-se mais ainda. Então nós temos que ter muito cuidado. Por isso que a nossa busca por Cristo, ela é constante.
tá? Todos os dias, adoração, busca, consagração, uma vida de oração e de leitura bíblica faz com que a gente se proteja cada dia mais, com que a gente se santifique cada dia mais. Só que, ó, enquanto tem gente aplaudindo a queda do pastor Paulo Júnior, tem muita gente elogiando porque ele teve coragem. Ele confessou o seu pecado. E outra, não foi um pecado de adultério, de traição, de que roubou a igreja, sendo que tem pessoas dizendo que não é só isso. Sim, aos pés de Jesus e expôs a sua vergonha, coisas que muitos líderes não querem fazer. Antes, não querem descer dos seus pedestais, não querem descer do pódio, querem continuar na soberba, na ignorância, na altivez de espírito. Eu conheci o Paulo Júnior pessoalmente, eu acho que foi em 2018. Agora escuta o que o pastor Iago Martins vai falar aqui, que enquanto o pastor Flávio Amaral diz que ele era arrogante, prepotente, altivo, agora Iago Martins vai dizer que ele era muito simples, que inclusive quando ele fundou a Igreja Aliança no Calvário, ele foi para uma conferência de aprendizado e ele mesmo confessou, dizendo que ele não tinha estrutura, não tinha muito conhecimento, e há pessoas dizendo que ele fundou a igreja de forma errada. Foi em 2018 ou foi em 2017 que eu conheci o Paulo Júnior pessoalmente. Foi a última vez que eu conversei com o Paulo Júnior. Foi em 2017 ou 2018, lá nos Estados Unidos, em Washington, quando a gente foi para um treinamento na igreja do Mark Dever. E lá, a postura do Paulo Júnior era muito humilde, tá? Não vi Paulo Júnior sendo autoritário com ninguém, ou algo parecido. Lá, nesse momento, estava ele, um presbítero da igreja, um cara chamado Danilo, eu acho. E a postura dele, diante da gente, era muito humilde, era muito tranquila. Foi lá nesse encontro que ele falou pra mim que ele não era um cara estudado. Ele disse que eu não sou um homem estudado. Então fundou a igreja a partir de um contexto em que ele não era uma pessoa com formação. Lá, depois de ouvir sobre como a igreja funcionava lá no Dever, uma hora perguntaram lá, Paulo Júnior, o que é que você aprendeu aqui? Ele disse, cara, eu aprendi que eu vou fechar a igreja e vou vender galinha. Foi justamente o que ele falou. Eu vou fechar a igreja e vou vender galinha. Descobri que eu não sei ser pastor não e tal. Eram demonstrações claras de humildade, de compreensão que tinha que melhorar em muita coisa e tal. Ele até se referiu a si mesmo como legalista lá. Então ele era um cara que tinha algumas autocompreensões sobre suas dificuldades. Ele falou pra mim, uma vez, sentando, conversando nos almoços lá no evento. Aí é que fica meio contraditório. Se o cara é tão arrogante assim, ou tão prepotente ao ponto de ferir algumas pessoas, como que ele vai declarar mesmo de forma muito simples e humilde que ele não tem muita compreensão de algumas coisas, não entende direito algumas outras coisas? Tá meio estranha essa história, tem alguns pontos soltos aí, tá? Que não tem essa tendência legalista e tal e tal. E eu fiquei muito, muito feliz, assim, de ouvi-lo confessando coisas que geralmente não se confessam numa mesa. Mas ele assume, cara, ele diz pra mim essa expressão, e algumas pessoas até me acusam, né, lembram disso, porque uma vez eu falei isso sobre o Paulo Júnior e trataram como se estivesse xingando o Paulo Júnior, querendo humilhar o Paulo Júnior. Mas a verdade é que é uma coisa que ele me falou. Ele disse, cara, eu não sou um homem estudado. O que eu acho maravilhoso do vídeo de Paulo Júnior é, até agora, nada, até agora, nenhum mas no vídeo inteiro, até agora, nenhum eles no vídeo inteiro, até agora, nenhum, eles exageraram, nada. É o Paulo Júnior confessando o seu erro e só. Além disso, a gente tem um Paulo Júnior que sofre consequências. Consequências. Porque um líder não pode cometer pecados que lhe desqualificam para o ministério e ficar tudo assim, normal e tal. Ser afastado da igreja por ser grosseiro, autoritário, é falso. O que é que acontece? O que o pastor Iago Martins está dizendo aqui é que, tipo assim, tem pessoas que já deveriam ser afastadas pelo mesmo motivo, mas não são. Por quê? Porque as pessoas acham que uma pessoa que exerce um cargo ministerial como pastor só pode ser expulso ou tirado do seu cargo ministerial se ele adulterar, se ele roubar os cofres da igreja. Só que tem outras coisas que desqualificam ministerialmente alguém que exerce uma função de autoridade. Entendeu? A falta de amor, a falta de respeito, a falta dos frutos do Espírito, uma pessoa que é ríspida demais, que é arrogante demais, que é prepotente demais, que não sabe tratar e amar as pessoas. Tudo isso desqualifica uma pessoa de ser um pastor, mas você não vê ninguém sendo tirado dos altares por conta disso. Você não vê ninguém sendo tirado o seu cargo eclesiástico por conta disso.
Você não vê pastores sendo disciplinados por conta disso. Então tem muitas coisas que envolvem ainda mais o ministério pastoral. Se o pastor não ama, não respeita, é altivo, é prepotente, como muitas lideranças falam, eu sou uma estrela, eu sou estrela mesmo, não tem ninguém que prega que nem eu, que não tem ninguém que louva que nem eu. Prepotente, não adquiriu maturidade o suficiente para exercer o ministério pastoral. Falta de perdão da igreja. Cara, não é, Mônica, não é. Um líder, um pastor não pode ser autoritário, tá na escritura. Tá nas qualificações de pastores, tá no que Paulo vai falar quando escreve a Tito, a Pedro vai dizer isso, nós não podemos ser dominadores do rebanho, tá lá. Se um pastor tem esse tipo de postura, ele não pode estar no ministério. A igreja do Paulo Júnior está dando um exemplo. A igreja do Paulo Júnior está dando um exemplo para o Brasil. Não importa se o seu pastor é nacionalmente conhecido e amigo de gente importante. A gente não vai deixar que o nosso pastor fique em pecado, porque a igreja de Deus não é do pastor. Isso é um exemplo maravilhoso que o Paulo Júnior dá pra gente. De novo, ele não é uma vítima nessa história. Mas ele sai do ministério agora com honradez. Como? Deixando muito claro o seu próprio pecado para as pessoas. Porque ele é um líder, e como líder se espera dele isso. Que ele possa ter essa postura. Um pastor ser removido do ministério por causa de uma postura autoritária, por uma postura de grosseria, cara, isso não acontece em lugar nenhum. Se não for cachaça, mulher ou dinheiro, pastor não é excluído do ministério. Geralmente é isso, é cachaça, mulher e dinheiro. Agora a gente tem um pastor sendo excluído do ministério por causa dessa postura. Cara, isso aqui é muito forte. Se não for cachaça, mulher e dinheiro, um pastor não é tirado do ministério, não é tirado da igreja, não é tirado do altar. Aí você vê a que ponto nós chegamos. Pessoas mundialmente conhecidas, líderes que são grandes influências, não são disciplinados, mesmo tendo características de um falso líder, porque são conhecidos, são amigos de gente importante, de pessoas importantes. Escuta, se o seu pastor é autoritário, se o seu pastor só quer impor as coisas e tem que ser do jeito dele, se o seu pastor não está aberto para ouvir as suas ideias que podem ser de grande valia, se o seu pastor não tem amor pelas pessoas, se o seu pastor não tem mansidão, não tem temperança, não sabe te ouvir, são grandes características de uma pessoa que não tem maturidade para exercer o ministério pastoral e não deveria estar em cima do altar e nem pregando a palavra de Deus. A verdade é essa. Meus irmãos, aqui eu vou me encaminhar para o final. Esse vídeo é muito maior, mas eu quero deixar aqui as minhas solicitações ao pastor Paulo Júnior e dizer que tem pessoas com as mãos estendidas e nós não queremos acreditar naquilo que está sendo denunciado que seja verdade. Nós não queremos acreditar que existem outras coisas piores por trás desse vídeo. Se for somente isso, dele declarar que ele feriu pessoas pela sua forma autoritária de lidar, é uma atitude muito louvável, tá? Mas se for além disso, aí já complica um pouquinho mais a história. Mas desde já, eu quero te agradecer por ficar comigo até o final desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, vira essa chave na sua vida e até o próximo vídeo.